Liturgia diária. Sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Primeira leitura. Gênesis. Capítulo 37. Versículos 3 e 4. O 12 e 13a. O 17b. E 28. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos, e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaad. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 104. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente, José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra. E a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa, e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho. Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos.
Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia com o Padre Paulo Ricardo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala dos vinhateiros assassinos. É uma parábola que Jesus conta e, ao contá-la, é como se ele riscasse o fósforo no barril de pólvora. Tudo vai explodir e vai terminar tudo na sua condenação à morte. Os fariseus compreendem perfeitamente que Jesus está falando deles. Nós estamos na sexta-feira, e sexta-feira é exatamente o momento oportuno de nós refletirmos sobre a paixão de Cristo. Na sexta-feira da Quaresma, mais ainda. Porém, a nossa tendência é a seguinte: nós nos distanciarmos desses fatos, ou seja, chegar a dizer assim, não, se eu estivesse lá há 2000 anos atrás, eu não ia cair nessa fria. Eu não ia ser como os fariseus, como os chefes dos judeus que condenaram Jesus. Eu não seria como aquela multidão que iria gritar, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não, imagina, eu ia aceitar Jesus. Eu seria um bom discípulo. E assim nós nos lavamos as mãos e dizemos, nós nada temos a ver com esse sangue derramado. Mas isso não é verdade. A grande verdade é que todas as vezes que Deus nos incomoda, nós estamos diante de uma decisão semelhante àquela dos fariseus, de Herodes, de Pilatos, de Caifás, de Anás. Nós estamos diante da decisão de Judas, de Pedro e dos outros discípulos. Deus nos ama, mas é um amor que exige a nossa mudança, nossa conversão, nossa transformação interior. E aqui está o grande drama. Ou seja, enquanto nós seguimos a Deus e fazemos nossos atos de piedade, enquanto Deus nos deixa de boa na nossa vida, nós então dizemos, Senhor, como Pedro, eu irei contigo até a morte. Eu darei a minha vida. Mas é nos momentos de provação que nós, miseravelmente, muitas vezes falhamos. E então crucificamos Jesus outra vez. Ou seja, enquanto nós estamos bem lá, trabalhando na vinha, como os vinhateiros desta parábola, ótimo. Mas tão logo Deus começa a pedir os frutos, nós nos incomodamos. E então é melhor eliminar Deus. É melhor, então, matar Deus. E existem várias formas de matarmos Deus. Claro, há 2000 anos atrás, Deus, que se fez homem, foi morto cruelmente na cruz. Mas hoje, no 21º século da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, em lugares tão dispersos pela terra inteira, nós continuamos matando Jesus e matando todas as vezes que nos é pedido o amor, o abraçar a cruz, o retribuir o amor dele. E então nós respondemos, não conheço esse homem. Ou dizemos, não é bem assim. Não, para que tudo isso? Não precisa. E aí nós preferimos seguir a religião do não precisa. No entanto, Jesus quis precisar morrer na cruz para nos salvar. Quis precisar mostrar o seu amor até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim, até o extremo. E nós?
nós não vamos corresponder a esse amor? Vamos matá-lo outra vez? Vamos virar as costas e dizer, não conheço este homem? Vamos nos unir àquela multidão de crucifica-o, dizendo, não é bem assim. Sim, um Deus de amor é um Deus que morreu crucificado por nós, mas nos incomoda, porque quer que crucifiquemos o egoísta que está dentro de nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.